Aqui, cordiais saudações para vocês. Aqui quem vos fala é o Carlos do Etiró Tucano, da etnia Tucano, da reserva indígena de Pari Cachoeira, do estado do Amazonas, do município de São Gabriel da Cachoeira. Estou aqui para falar um pouco da nossa realidade dos povos indígenas tucano daquela região, que fica da fronteira do Brasil com a Colômbia. No lado colombiano estão os tucanos ocidentais e os tucanos orientais que pertencem ao lado brasileiro. Então vou falar um pouco da nossa vivência, sobrevivência para vocês. Eu particularmente não fui afetado pela Covid-19, minha família também não teve essa afetação dessa Covid-19. Mas outros companheiros, irmãos lá da Amazônia, da minha região, foram afetados, alguns morreram. É uma pandemia muito perigosa para os povos indígenas, que somos vulneráveis, não somos imunes para aquele tipo de doença que afeta nós, esses vírus invisíveis. Então é muito triste essa doença que está afetando e devastando vários grupos indígenas daquela região e do Brasil também. Então é muito triste para os povos indígenas, que somos poucos, que ainda vão embora sem nenhum sintoma que vem afetando. Então fica muito triste para nós ter essa doença invisível que ataca nas florestas. Então nós não temos medicina específica para combatê-la, mas alguns dos parentes estão combatendo com ervas medicinais que eles conhecem para limpar seus pulmões. Então é triste para nós porque todos nós somos parentes e irmãos. É uma consideração próxima do consanguíneos. Isso que é importante para os povos indígenas. Nosso ser é constituído de duas formas, o corpo e o ser humano. O que é o corpo? O corpo é formado por essências. O que é essência? São vegetais, que estão dentro de nós, vindo das árvores, mas árvore de gente. Então a gente fala de vegetais. Temos arcó, cartizé, vida, água, água, vida. Então nós temos água dentro do nosso corpo, que é formado. E temos o ar, o omé, omé, cartizé, vida, ar, vida. Então isso aí é constituído do nosso corpo para poder existir. Então cartizé, mancó, mani, cartizé, homem, vida, vida, homem, para poder a gente manter esse movimento. Então assim constituído pelo calor, pelo frio, pelos ar que eu falei. Então assim é constituído o ser humano. Assim os nossos pajés passam esse conhecimento para nós, porque antes nós éramos invisíveis, assim ganhamos esse corpo físico e do ser humano. Por isso que é importante a gente saber esse microcosmo que o corpo constitui, a cosmologia, que é formado o corpo e o ser humano. Importante saber essas coisas para a gente poder se proteger dos males que podem afetar o nosso corpo e o nosso ser humano, o nosso movimento. Então é uma sintonia que a gente carrega com o exterior e o interior nosso. Isso é importante a gente saber para que a gente possa não ter doenças que possam nos afetar. Por isso é importante a gente manter esse corpo sã e sadio. Por isso que é importante para os tucanos. Após essa cerimônia da morte, o espírito deixa o físico, ela vai para outro lugar, para outra dimensão. Então o luto para os tucanos é feito somente para os grandes chefes, que é o chefe, que é o maior, que é o representante do povo tucano, que é o líder espiritual, que é o pajé, ou baiá, ou comum. São esses 4 elementos que são da comunidade. A eles são feitas uma grande cerimônia pelos mais velhos do grupamento dos tucanos, onde eles vão fazer a solenidade de cantar, dançar, ritmar, despedindo daquele corpo, chamando o espírito para ir para o lugar de onde ele veio.
Então, quer dizer, eles vão acalmar o espírito, não ficar revoltado com os que ficaram. Isso é necessário. Então, o luto só é feito para as grandes lideranças, os chefes espirituais, os chefes do povo tucano, o mestre de dança, que é o baiá, e o kumu, que é o benzedor, o curador. Então, são essas pessoas importantes que é feito uma grande solenidade especial. E para as pessoas comuns, não é feito só a família que vê a partida dele. Os mais chegados chegam para participar do luto. Não existe esse luto específico do grupo todo. Existe somente a família que pratica esse marsandiasa, quer dizer, a tristeza, a lembrança que ele deixou. Depois, isso aí é feito normalmente, o enterro na sua canoa, que era o meio de trator dele, onde ele é colocado para ser enterrado na terra, depois que o espírito saiu. Por isso que é importante que os pajés, os grandes bebedores, eles assopram com a fumaça para que o espírito saia com calma, deixa em paz as pessoas que estão ficando, para que não haja essa lembrança permanente. Então ele partiu, ele deixou boas lembranças. É por isso que a gente cultua muito essa cultura do luto. Em geral, a comunidade toda ou a família em si. Isso é o luto. Marsandiasa, na nossa língua. Luto. Então é importante saber que os pajés vão dizer a gente para se acalmar também os que ficam, para não ter essa tristeza, uma tristeza muito grande. Não é isso que a gente respeita muito. Nesta solenidade de passagem de conhecimento, que é conhecido como rito de passagem da sabedoria para os jovens, então é utilizado nessa ocasião, utilizado grandes cocados dos grandes chefes, que tem um símbolo maior, e os jovens iniciais têm um diadema que a gente chama de mais simples. E é utilizado os tabacos sagrados, que é para abençoar o corpo sagrado, para sacramentar o corpo. Utilizaram também a carpi, é uma bebida sagrada que é conhecida pelos indígenas, dado o nome dos quechos, dado como nome de ayahuasca, que hoje não tem mais, nos tucanos aqui do lado brasileiro. Então, utilizar também as pinturas, que é feito de inhonhá, quer dizer, urucum, pinturas aqui no corpo, e utilizar grandes colares tirados das presas das onças e de outros animais simbólicos. Então, essa é uma passagem que é utilizada nesse ritual. Então, é sacramentado, a gente observa que é o sagrado do sagrado, para a passagem desse conhecimento para os jovens que tenham esse dom de ter esse conhecimento para obter essa sabedoria, para poder curar as pessoas. Isso é importante informar. E também utilizar também o ipadu, é outra coisa que é colocada aqui na boca, dissolve para memorizar. E também utilizado a bebida chamada caxiri na nossa língua tucana, peru. Então são várias coisas que a gente utiliza nessa cerimônia, onde as mulheres também fazem a sua participação. Então é importante saber ter nessa passagem de sabedoria essa língua científica dos grandes pajés. Pessoas que entendem, só as pessoas que vão passar, que vão entender essa linguagem, que os irmãos não vão entender. É uma linguagem sagrada e é difícil de traduzir. Então se chama Bacessé, Bacessé quer dizer bendito, estar bem. Esse é o sinal da sabedoria para nós tucanos. A ancestralidade para os tucanos. A ancestralidade é o passado que a gente veio de origem, de onde nós viemos, de onde surgimos, de onde aparecemos, onde nós estamos. Isso se chama ancestralidade, a história dos antigos. Então é feito a passagem via oralidade, que como não tínhamos escritas, nós não temos, aliás, não é nossa cultura. Então é passado via oralidade. Então é realizado uma solenidade grande em época específica para os jovens que vão ser futuros sábios, que vão continuar essa sabedoria, a perpetuação do conhecimento da sabedoria daquele povo tucano.
Então é feita uma grande solenidade pelos grandes pajés, os baiás e os cumás. Então eles vão passar esse conhecimento para a nova geração. Então eles convocam os jovens que manterão essa cultura, essa sabedoria, seja de cura, oral, medicinal, vegetal, como a gente vem falando. Então isso é uma época específica, uma solenidade. Como o sol brilha com seu calor, a luz da lua que vem à noite com aquele ar muito bom, de manter essa sabedoria, por isso que nós chamamos de ancestralidade, onde é feita a solenidade com os cantos, as danças, os ritmos. Cada música, cada ritmo tem o seu passo histórico, que é representado através da floresta, através dos rios, através dos seus animais que existem, que vivem dentro da floresta. Cada cor tem a sua linguagem específica, os pássaros têm a sua linguagem específica, os animais que caminham para dentro da floresta têm a sua língua. Então, da mesma forma, nós também temos a nossa forma de viver, conviver com o nosso povo tucano. Então, isso se chama ancestralidade. Já que no passado nós vimos da invisibilidade, até ter esse corpo físico, e tornaremos para outro lugar de onde nós partimos. Então, essa se chama ancestralidade. Então para que haja essa perpetuação, para a gente procurar entender melhor o jovem, para saber. Então, nessa ocasião, dessa solenidade de passagem desse conhecimento, os pajés futuros terão, desde a sua juventude, a sua vida adulta, terão essa informação, esse conhecimento, essa formação de perpetuação dessa sabedoria. Não é para qualquer pessoa, e sim para quem tem aquele dom de obter esse conhecimento futuramente, de praticar a cura das comunidades em geral, seja da espiritualidade, seja do corpo físico, seja das nossas mentes, entendeu? A coisa mental, tudo. Então, para que não haja cansaço, para que não haja essas doenças que afetam a gente no dia a dia. A doença aparece nas pessoas quando há desequilíbrio daquela pessoa que não soube caminhar, não soube ouvir o que os pais passam. Então surgem essas doenças, vem da floresta, vem dos rios, vem dos próprios animais. Isso se chama doença. É um desequilíbrio que acontece nas pessoas, na comunidade tucana. Então, como os pajés têm esse poder de cura, eles afastam da espiritualidade que está afetando o mal. Então eles afastam e colocam o retorno do espírito bom. Então, para que não haja essa tristeza, choro, fraqueza. Então eles fazem de máximo para que não haja existência nesse corpo. Então essa é a prática dos tucanos. Então os pajés são líderes muito especiais, importantes, que são formados ao longo dos tempos, que hoje se chama décadas. Pode ser uma década para eles se formarem, para especializar nessa atividade que ele terá essa grande responsabilidade daquela comunidade tucana. Isso nós acreditamos bastante. Infelizmente hoje nossos pajés se foram, mas alguns continuam resgatando hoje para que não morra essa nossa memória. Então essa é a nossa história da nossa ancestralidade. Nossa ekti niato. Então essa é a nossa história de sabedoria, de condução do passado, do presente para o futuro. Esse aqui a gente está falando com vocês. É importantíssimo para nós. Então hoje temos essa memória, eu tenho essa memória para falar um pouco sobre o povo tucano, do meu povo tucano, que se chama Batitolona, ou da Serra, ou Iepamassa. Então por isso que eu me chamo Doitero, quer dizer filho do primogênito. Então eu tenho essa visão para poder passar esse conhecimento em nome do meu povo tucano. Aí,